Gênesis capítulo 20. Abraão nega que Sara é sua mulher. E Abraão viajou dali para a terra do sul, e habitou entre Cádiz e Sur, e peregrinou em Gerar. E Abraão disse de Sara, sua esposa: ela é minha irmã. E Abimeleque, rei de Gerar, enviou e tomou Sara. Mas Deus veio a Abimeleque em um sonho à noite, e lhe disse: eis que és nada mais que um homem morto pela mulher que tomaste, pois ela é a mulher de um homem. Mas Abimeleque não havia se aproximado dela, e ele disse: Senhor, tu matarás também uma nação justa? Não me disse ele: ela é minha irmã? E ela também disse: ele é meu irmão. Na integridade de meu coração e na inocência das minhas mãos eu fiz isso. E Deus lhe disse em um sonho: sim, eu sei que o fizeste na integridade de teu coração, pois também eu te impedi de pecar contra mim. Por isso não te permiti tocá-la. Agora, portanto, restitui ao homem sua mulher, pois ele é um profeta, e ele orará por ti, e tu viverás. E se tu não a restituíres, sabe que certamente morrerás tu e todos os que são teus. Por isso, Abimeleque levantou-se cedo de manhã e chamou todos os seus servos, e contou todas estas coisas em seus ouvidos. E os homens temeram muito. Então Abimeleque chamou Abraão e lhe disse: o que nos fizeste? E em que eu te ofendi para que trouxesse sobre mim e sobre meu reino um grande pecado? Tu fizeste-me coisas que não deviam ser feitas. E Abimeleque disse a Abraão: o que tu viste para fazeres tal coisa? E Abraão disse: porque pensei, certamente o temor de Deus não está neste lugar, e eles me matarão por causa de minha mulher. E na verdade, ela é minha irmã. Ela é a filha de meu pai, mas não a filha de minha mãe, e ela se tornou minha mulher. E aconteceu que quando Deus me fez peregrinar desde a casa de meu pai, eu disse a ela: esta é a bondade que tu me mostrarás. Em todo lugar aonde chegarmos, dirás de mim: ele é meu irmão. E Abimeleque tomou ovelhas, e bois, e servos, e servas, e os deu a Abraão, e lhe restituiu Sara, sua esposa. E Abimeleque disse a Abraão: eis que a minha terra está diante de ti, habita onde te agradar. E a Sara ele disse: eis que eu dei a teu irmão 1000 peças de prata, servirão de honra para ti, para todos os que estão contigo, e com todos os outros. Assim ela foi repreendida. Então Abraão orou a Deus, e Deus curou Abimeleque, e sua esposa, e suas servas, e elas geraram filhos. Porque o Senhor havia fechado totalmente os úteros da casa de Abimeleque por causa de Sara, esposa de Abraão. Capítulo 21. O nascimento de Isaque. E o Senhor visitou a Sara como ele dissera, e fez o Senhor a Sara como ele tinha falado. Pois Sara concebeu e gerou um filho a Abraão em sua velhice, no tempo estabelecido de que Deus lhe falara. E Abraão chamou o nome de seu filho que lhe nasceu, que Sara lhe concebeu, Isaque. E Abraão circuncidou seu filho Isaque, sendo ele de 8 dias de idade, como Deus lhe ordenara. E Abraão era da idade de 100 anos, quando seu filho Isaque lhe nasceu. E Sara disse: Deus me fez rir, de modo que todos os que ouvirem rirão comigo. E ela disse: quem teria dito a Abraão que Sara daria de mamar a filhos? Pois eu lhe dei um filho em sua velhice. E o menino cresceu, e foi desmamado. E Abraão fez um grande banquete no mesmo dia em que Isaque foi desmamado. E Sara viu o filho de Agar, a egípcia, que ela dera a Abraão, zombando. Por isso ela disse a Abraão: lança fora esta serva e seu filho, porque o filho desta serva não será herdeiro com meu filho, com Isaque. E a coisa pareceu muito grave aos olhos de Abraão por causa de seu filho. E Deus lhe disse a Abraão: o que isto não seja grave à tua vista por causa do rapaz e por causa da tua serva. Em tudo que Sara disser, dá ouvidos à sua voz, porque em Isaque será chamada a tua semente. E também do filho da serva eu farei uma nação, porque ele é tua semente. E Abraão se levantou cedo de manhã, e tomou pão e um odre de água, e os deu a Agar, pondo-o sobre o seu ombro, e ao filho, e a despediu. E ela partiu, e peregrinou pelo deserto de Berseba.
E a água do odre foi consumida, e ela colocou o filho debaixo de um dos arbustos. E ela foi se sentar em frente dele a boa distância, como a de um tiro de arco. Pois ela disse: que eu não veja a morte da criança. E sentada em frente dele, levantou sua voz e chorou. E Deus ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou Agar desde o céu e lhe disse: que te aflige, Agar? Não temas, pois Deus ouviu a voz do menino de onde ele está. Ergue-te, levanta o menino nos teus braços, pois farei dele uma grande nação. E Deus lhe abriu os olhos, e ela viu um poço de água, e foi e encheu o odre com água e deu de beber ao menino. E Deus estava com o menino, e ele cresceu, e habitou no deserto, e se tornou um arqueiro. E ele habitou no deserto de Parã, e sua mãe lhe tomou uma mulher da terra do Egito. E aconteceu naquele tempo que Abimeleque e Ficol, capitão-chefe de seu exército, falou a Abraão, dizendo: Deus está contigo em tudo que tu fazes. Por isso agora jura a mim por Deus, que não agirás falsamente comigo, nem com meu filho, nem com o filho de meu filho. Mas de acordo com a bondade que eu te fiz, tu farás comigo, e para com a terra na qual peregrinaste. E Abraão disse: eu jurarei. E Abraão repreendeu Abimeleque por causa de um poço de água, que os servos de Abimeleque tinham tomado violentamente. E Abimeleque disse a Abraão: eu não sei quem fez isso, nem tampouco me contaste, nem ouvi a respeito disso, a não ser hoje. E Abraão tomou ovelhas e bois, e os deu a Abimeleque, e os dois fizeram um pacto. E Abraão pôs à parte 7 cordeiras do rebanho. E Abimeleque disse a Abraão: o que significam estas 7 cordeiras que puseste à parte? E ele disse: estas 7 cordeiras tomarás da minha mão, para que sejam uma testemunha para mim de que eu cavei este poço. Por isso chamou aquele lugar Berseba, porque ambos juraram ali. Assim eles fizeram um pacto em Berseba. Então levantaram-se Abimeleque e Ficol, capitão-chefe de seu exército, e eles retornaram à terra dos filisteus. E Abraão plantou um bosque em Berseba, e invocou ali o nome do Senhor, o Deus eterno. E Abraão peregrinou na terra dos filisteus muitos dias. Capítulo 22. Deus manda a Abraão matar seu filho Isaque. E aconteceu depois destas coisas que Deus provou Abraão, e lhe disse: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. E ele disse: toma agora o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem tu amas, e vai para a terra de Moriá, e oferece-o ali como oferta queimada sobre um dos montes que eu te direi. E Abraão se levantou cedo de manhã e selou seu jumento, e tomou consigo 2 de seus servos, e Isaque, seu filho, e cortou a lenha para a oferta queimada, e se levantou e foi para o lugar que Deus lhe dissera. Então, no terceiro dia, Abraão levantou seus olhos e viu o lugar de longe. E Abraão disse a seus servos: ficai aqui com o jumento, e eu e o menino vamos adiante para adorar, e voltaremos a vós. E Abraão pegou a lenha da oferta queimada, e a colocou sobre Isaque, seu filho, e ele tomou o fogo em sua mão, e uma faca, e os 2 foram juntos. E Isaque falou a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: aqui estou, meu filho. E ele disse: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para a oferta queimada? E Abraão disse: meu filho, Deus proverá para si um cordeiro para a oferta queimada. Então foram os 2 juntos. E eles chegaram ao lugar que Deus lhes dissera, e Abraão construiu ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou Isaque, seu filho, e o pôs no altar sobre a lenha. E Abraão estendeu sua mão e tomou a faca para imolar seu filho. E o anjo do Senhor o chamou do céu e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. E ele disse: não ponhas a tua mão sobre o menino, nem faças alguma coisa com ele, porque agora eu sei que temes a Deus, vendo que não me negaste a mim teu filho, teu único filho. E Abraão levantou seus olhos, e eis que detrás dele um carneiro preso pelos chifres em um arbusto. E Abraão foi e tomou o carneiro, e ofereceu como oferta queimada no lugar de seu filho.
E Abraão chamou aquele lugar Jeová-Jiré, como se diz até hoje, no monte do Senhor ele será visto. E o anjo do Senhor chamou Abraão do céu uma segunda vez, e disse: Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, pois porque tu fizeste tal coisa, e não negaste a mim teu filho, teu único filho, em bênção eu te abençoarei, e em multiplicação eu multiplicarei tua semente como as estrelas do céu, e como a areia que está sobre a beira do mar. E a tua semente possuirá o portão dos teus inimigos. E em tua semente todas as nações da terra serão abençoadas, porque tu obedeceste a minha voz. Então Abraão voltou a seus servos, e eles se levantaram, e foram juntos a Berseba. E Abraão habitou em Berseba. E depois destas coisas, comunicaram a Abraão, dizendo: Eis que Milca, ela também gerou filhos a teu irmão Naor. Uz, seu primogênito, e Bus, seu irmão, e Quemuel, o pai de Arã, e Quésede, e Azo, e Pildas, e Gidlaf, e Betuel. E Betuel gerou Rebeca. Estes 8 Milca deu a Naor, irmão de Abraão. E a sua concubina, cujo nome era Reumá, lhe gerou também Tebá, e Gaã, e Taás, e Maaca.